Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Paz do Senhor, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Jovem. Estamos gratos a Deus por mais um sábado em sua presença. Agradecemos a você pela sua audiência e cremos que Deus tem algo muito especial para a sua vida nesta noite. O tema de hoje é obediência, o princípio da chamada divina. Esse tema também aquece o seu coração? Então você precisa assistir até o final. Já queremos apresentar os nossos convidados especiais e também internacionais. Se você nos acompanha aí pelas redes sociais, já sabe de quem estou falando. Hoje temos a honra de receber uma família diretamente de Mendonça, Argentina. A família missionária aqui do evangelista Lorival Oliveira, nossa irmã Silvana, o nosso irmão Levi Oliveira e também o nosso irmão Lucas. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, irmã Silvana. Amém. Amém, evangelista Samek. É um prazer muito grande estarmos reunidos, participando desse programa que a gente já acompanha, né? E sabe que é uma bênção, não somente para os jovens, mas para a gente assim depois dos 40 também. Amém, pastor. É uma alegria para nós, irmã Silvana, né? Sejam bem-vindos ao Brasil, né? Amém. E vão retornar aí para continuar o trabalho, mas é uma alegria para nós estar aqui participando com toda a sua família. Amém. E temos também a presença aqui de jovens da área 13. Eu vou dizer o nome aqui, vou pedir para que façam um sinal. Temos aqui o nosso irmão José Arão, que está aqui no violão, nosso irmão Matheus Barreto, lá na percussão, e temos também as irmãs Elisandra Oliveira, Jaiane Alves, Brenda Cristine, Milna Nunes e também a nossa irmã Rebeca Dias. Que o Senhor abençoe e Deus abençoe todos os jovens aí da área 13. Amém! E a gente está muito feliz, né, com a presença aqui dos nossos missionários no Espaço Jovem e acho que você também está feliz, né? Então compartilhe agora mesmo a nossa transmissão com todos os seus amigos e familiares. Acesse os nossos canais, o IADPE Oficial e também o Rede Brasil Oficial. E aproveita agora, né, que o programa está começando, envia aí o link para todos os seus grupos, nas redes sociais. Envia também a sua sugestão de temas e perguntas para o nosso WhatsApp, que é o 819-9209-4819. Muito bem. O tema de hoje é obediência, o princípio do chamado divino. O que a Bíblia nos diz acerca da obediência? É o que nós vamos aprender a partir de agora na nossa conversa com a família missionária que está aqui conosco, amém? Pastor, a obediência tem se tornado um símbolo de fraqueza em nossos dias. Por que é importante a obediência, principalmente na vida do cristão? Amém. Evangelista Samek, eu quero ler um texto interessante que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5 e o versículo 19. Vamos entender só nesse versículo a importância da obediência. Diz assim o apóstolo escrevendo, capítulo 5, versículo 19 de Romanos. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos, ou se tornarão justos. A gente entende aqui que está se tratando de Adão e Jesus, né? Pela desobediência de Adão, a gente entende que foi como Satanás se introduziu nos planos de Deus. Foi porque Deus instituiu uma determinada árvore a não ser comida do seu fruto.
e Adão desobedece. Reparem que o apóstolo Paulo fala de um homem, né? Ele não fala de Eva, porque o princípio do pecado, ele se origina na desobediência de Eva, mas a ordem foi dada diretamente a Adão. E a desobediência de Adão, ele causou a vinda do pecado, a entrada do pecado. Já a obediência de Cristo fez com que muitos se tornassem justos, né? Então, no reino espiritual, a desobediência e a obediência, ela é fundamental, irmão Samek, para tudo na vida do crente. A gente tem uma direção de Deus, a gente tem um posicionamento. E a vida cristã, ela é cheia de princípios, não é? Uma igreja séria, como a nossa igreja que segue os princípios da palavra de Deus, ela tem regras. E tudo que há regras vai se revelar o obediente e o desobediente. Então, obedecendo, a gente se dá bem, porque há bons resultados para aquele que obedece. E desobedecendo, há consequências, porque há sempre maus resultados para aqueles que desobedecem. Glória a Deus. Então, o caminho da obediência é um caminho de bênção, né? É um caminho de bênção. Amém. Amém. E hoje, né, a gente vive nos dias muito difíceis, de grandes questionamentos contra as autoridades estabelecidas por Deus. Mas a gente viu, né, a gente vê que a obediência, ela é um princípio bíblico que existe desde a criação do mundo e que o seu descumprimento, né, tornou a queda real. Então, a gente pode ver quais os princípios da obediência. Olha, o princípio da obediência é você temer a Deus, né? E, de uma forma geral, a gente sabe que aqueles que não têm conhecimento da palavra, de uma forma muito clara, mas existe a obediência aos pais, existe a obediência à autoridade política que Deus institui e a Bíblia, que é instituída por nossos votos, né? E a Bíblia, ela direciona o seu povo, o povo de Deus, a seguir a obediência em todos os princípios e com promessas, né? Com promessas. E mesmo criando novas regras, os resultados eles não mudam, porque hoje em dia a sociedade tenta educar a juventude, principalmente, a ser questionador, a buscar seus direitos, a dizer, como por exemplo, né? Meu corpo, minhas regras, né? Mas as consequências não vão mudar, né? Se eu determino que as regras serão minhas, mas os resultados vão sempre ser os mesmos. Então, iludido é aquele que tenta criar suas próprias regras, tentando alcançar também os seus próprios objetivos, quando, na verdade, os objetivos sempre serão baseados nas regras verdadeiras, independente se eu crie ou não a minha regra. Então, essa geração de hoje, né, que não é o caso daquele que segue a palavra de Deus, ele tenta se enganar, criando a sua vida e, claro, criando a sua regra, ele não é desobediente, né? É muito relativo a que regra está se seguindo. Então, ele estabelece a sua regra para não ser acusado de desobediência. Mas, na verdade, na regra direta de Deus, aquilo está sendo uma desobediência. E para saber se está obedecendo ou não, é preciso saber as regras de Deus. E nós vemos, irmã Silvana, a importância da obediência desde de casa, né? A Bíblia mostra a importância de obedecer os pais e, uma vez que sai de casa, a importância de obedecer os patrões, né? O professor na sala de aula. Isso. Eu também quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Né? Mas é isso mesmo, pastor. A obediência é importante em todos os passos da nossa vida. É o princípio, tem que ser um princípio, né? E Deus exigiu isso, Adão exige isso aos filhos. E quando nós falamos dos mandamentos que o Senhor deu através das tábuas, então temos aqui, vamos dizer assim, eu apenas vou ler um que foi bem direcionado aos filhos, né? Que aqui em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, assim, a gente lê tanto e essa honra, quando a gente vai
saudar uma pessoa, um jovem, uma criança que vai dar feliz aniversário, a gente diz que continue sendo obediente, né? Sim. E esse mandamento é honrar. Então, a obediência está muito dentro disso. Como eu posso honrar meus pais? Eu posso ser obediente, eu tenho que ser obediente. Eu creio que isso é o princípio mais importante, né? Então, a obediência, ela vem de Deus, porque foi Amém. Deus quem mandou. Então, a gente depois transpassa para os pais, né? E assim para as nossas autoridades, mesmo sendo tão complicada, errada, né? Mas a gente tem que fazer o papel, pedir sabedoria a Deus, né? Como atuar e também na escola, o que os alunos, como estão sendo hoje, né? A falta de respeito com os professores. Então, tudo isso é a desobediência que tem levado os caminhos de muitos jovens a uma perdição, um caminho que Deus não quer. E é tanto quando a gente pergunta assim, aquele jovem morreu cedo. Por que morreu cedo? Um jovem que estava envolvido com drogas. Por que morreu cedo? Foi a droga que fez, foi o corpo, as consequências. E quais são? E consequências de quê? É a consequência da desobediência. Porque se você fosse um filho obediente, você estaria com seus pais, você não sairia de casa. Você fosse um filho obediente, um aluno obediente, você seria um bom aluno, você depois poderia se formar. Então, se você for um empregado obediente, você vai prosperar. E na igreja, né, para Deus, esse princípio é que deve valer muito mais. Então, para a nossa vida, tem que existir é o primeiro passo. A gente que vai crescendo, eu agora não mais, já aprendi muito, né? Então, desde criança, o primeiro passo, obedecer. Porque através da obediência, os caminhos de Deus vão abrindo para nós e sendo aprovados. As bênçãos do Senhor vão caindo sobre as nossas vidas. Olha, pastor, uma certa vez eu estava conversando com o Lucas sobre esse versículo e dizia assim, Lucas, isso aqui é um princípio não para cristãos, isso é um princípio universal. Honra teu pai e tua mãe e é o primeiro mandamento com promessa, né? Se prolongarão os teus dias na terra. Então, se você obedece, honra aos seus pais, os teus dias se prolongam. E o contrário disso é verdadeiro, né? Se você desobedece, os teus dias serão encurtados. A gente poderia interpretar dessa forma. Então, é o que a irmã Silvana está dizendo, né? Os dias de muitos jovens estão sendo encurtados, embora conheça ou não conheça essa regra, mas a desobediência encurta o dia dos jovens na terra. A gente precisa, acho que, entender, né, a instrução e esse chamado à obediência como um ato de amor. Às vezes a gente acha que regras ou que um direcionamento do Senhor, talvez muitos jovens achem como uma coisa chata, uma coisa ruim de seguir, mas se Deus nos apresenta, nos impõe, é porque nos ama, é porque tem cuidado. Você estava falando a respeito do pai e filho, a gente fica cuidando dos nossos filhos o tempo todo, né? Não coloca o dedo na tomada, não pode mexer com faca, mas porque a gente já está cuidando, ele não entende ainda o porquê não pode fazer aquilo. Deus também faz assim conosco, né, pastor? Claro. Você estava falando ali do jardim, quando Deus diz, pode comer de tudo, menos dessa árvore, porque Deus já sabia as consequências de que comer daquele fruto traria. Então, era um ato de amor. Na verdade, quando Deus ele cria essa regra de não comer, alguém já perguntou a mim uma vez assim, por que Deus criou isso? Não poderia ter deixado sem a árvore do conhecimento do bem e do mal? Mas, na verdade, a árvore estando ali, ela faria com que cada dia que Adão obedecesse, ele demonstrasse que preferia estar com Deus e obedecendo a Deus. Amém. Então, ele não podia demonstrar isso se não houvesse uma regra, né? Quando a regra é quebrada, você demonstra que não se submeteu àquela pessoa superior. E quando a regra é obedecida, é um gesto de amor. Você está dizendo, eu me submeto à tua vontade. Eu estou abaixo de tua autoridade. Então, para Deus mostrar isso a Satanás, Deus precisava pôr uma regra. E aquela árvore era justamente a regra. Amém. Muito bem. Pastor, vamos aproveitar a oportunidade que os jovens, né, aqui da área 13,
estão aqui participando conosco e vamos estar adorando a Deus também. Se você aí de casa conhece o louvor, não fique apenas ouvindo, né? Participe também, convide sua família e vamos juntos adorar a Deus. Receber mais da presença de Deus. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Declare que Ele é santo. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei. Em ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Que o nosso desejo, que o nosso anseio seja ver a volta do Senhor Jesus, seja estar com Jesus. Aleluia. Tu és a minha luz. Aleluia. Louve conosco. Salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Declare que Ele é santo. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente Ele está conosco, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós te esperamos, Jesus. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Deus, aleluia! Nós vamos continuar aqui com a nossa conversa com a família missionária. Estamos conversando sobre obediência. E, pastor, alguém que possui um chamado
específico, né, de Deus, ele pode perder a oportunidade de exercer esse chamado por escolher um caminho de desobediência? Sim, sim, pastor Samek, claro que sim, né? Eu quero usar como base para essa resposta o que Deus falou com Josué no capítulo 1. Josué tinha uma chamada de Deus e no versículo 8 do capítulo 1 do livro de Josué diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O princípio da obediência está sendo imposto por Deus aqui. E o Senhor orienta ele. Ele mesmo com toda a experiência de seguir a Moisés durante 40 anos, ele precisava meditar nesse livro dia e noite. E, além do mais, além de falar e meditar, Deus estava exigindo dele uma terceira coisa, né? Fala, medita, mas tem cuidado de fazer segundo está escrito. Então, ele tinha que ser obediente também. Ele tinha que falar, e há pessoas que obedecem os dois primeiros princípios, né? Até um deles, né? Fala, mas não medita nem obedece. Ou fala e medita, mas não obedece. E Deus está mostrando aqui que a prosperidade desse chamado teria que ser completa se ele falasse, se ele meditasse e se ele obedecesse o que estava lendo e pregando. Então é fundamental. E é muito triste, né, pastor, irmã Silvana, quando a gente vê pessoas que perderam a oportunidade de exercer o chamado de Deus em sua vida porque escolheram o caminho da desobediência, né? Como Sansão, temos o exemplo de Saul também, o próprio Eli, o jovem rico, o próprio Judas, que fazia ali parte do grupo, né, íntimo de Jesus, mas escolheu um caminho diferente e a consequência sempre é negativa. Sim, sempre é negativa. E também porque nós temos promessas de Deus, né? A palavra de Deus diz que os propósitos dele são grandes, os pensamentos são maiores do que os nossos. Então a gente tem que, o jovem, todos, nós temos que ter esse cuidado, porque nós pensamos que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus vai me acompanhar. Então ele vai para um caminho da desobediência. E como o senhor perguntou, se desobedecer, será que pode ser anulado, adiado? Acontece tanto isso, eu já vi como jovem, Deus fazendo tantas promessas na vida de muitos jovens, né? E eles foram por outros caminhos. Existe uma condição para Deus cumprir as promessas na sua vida, tem que permanecer fiel a Ele, obediente a Ele, né? Então as pessoas, elas se esquecem disso. Existe em Deuteronômio 28, né? Se obedeceres ao Senhor teu Deus. Então vem as promessas. Deixa eu abrir aqui para a gente ler corretamente, né? E será que se ouvires a voz do Senhor, se ouvires e atenderes a voz do Senhor, se obedecer a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Então o que vai acontecer? Que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então se tu não ouvires, se tu não obedeceres seus mandamentos, então esta promessa aqui pode ser, vamos dizer, adiada, pode ser anulada, né? Porque devemos ser fiéis a Deus. Amém? Eu creio assim. Então, fica o alerta, né, pastor? E eu quero lembrar aqui, irmão Samek, que eu tenho 2 filhos muito obedientes, né? Olha aí. Mas Levi, ele se destaca pela obediência sem questionamento. Né? Levi, a gente diz assim e agora ele Lucas obedece. está rindo ali, pastor, é porque ele gosta de questionar, hein? Eu não queria falar sobre Lucas, né? Mas eu disse a princípio, né? Os 2 são obedientes, mas um obedece sem questionamento. E uma vez eu conversando com o Lucas sobre a vida de Saul, né? O senhor citou Saul aí. E Saul era o tipo de homem que ele questionava uma determinação, né? Quando o profeta diz a ele assim, olha, mata o reino que tu vai confrontar,
e bata todos, inclusive os animais. E ele não, ele traz o rei escravizado e o profeta escuta o barulho, né? E aí ele vai justificar. Não, eu obedeci, mas veja, eu trouxe o rei, né, como um símbolo de vitória e trouxe os animais para sacrificar a Deus. E aí o profeta diz a ele assim, olha, Deus prefere obediência do que sacrifícios. Então, existem coisas que Deus determina para a nossa vida que tem que obedecer sem questionar, né? Os anjos, quando foram tirar Ló, eles disseram assim, olha, não olhem para trás, obedeça. E a mulher, ela foi olhar. O que é que tem de mais de olhar? Não tem nada de mais. Mas se a ordem foi, não olhe, então não olhe. Né? Ainda que seja atraente, o que é que está passando lá atrás e que não seja pecado. Mas quando uma regra é estabelecida e você quebra, aquela regra pode parecer o mais simples possível, mas quebrou, se torna um pecado. Né? Muito bem. Pastor, a conversa tá boa, mas a gente vai precisar ir para um rápido intervalo, né? A gente vai para um intervalo bem rapidinho, mas você não sai daí que a conversa tá só começando. Aproveita, né, esse momentinho e compartilha com seus amigos e familiares a nossa transmissão nos canais IEADPE Oficial e Rede Brasil Oficial. Então você fica aí que a gente volta já. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém! Nós estamos de volta com o seu Espaço Jovem e desde já a gente quer agradecer a sua audiência. Não deixa, né, também de compartilhar com seus amigos a nossa transmissão nos canais do YouTube, o IEADPE Oficial e Rede Brasil Oficial. Muito bem. Hoje os nossos convidados são de outro país. Estamos recebendo o missionário Lorival Oliveira, da missão em Mendonça, Argentina, juntamente com toda a sua família. O tema de hoje é obediência, o princípio da chamada divina. E recebemos perguntas de vários jovens. Vamos conferir? Em primeiro lugar, nós vamos conferir a pergunta da jovem Priscila Andrade, lá da filial em Goiânia. A paz do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenate e a todos os convidados do Espaço Jovem. Me chamo Priscila Andrade, sou da filial em Goiânia. E sobre o tema de hoje eu tenho a seguinte pergunta: por que Deus não pode usar pessoas desobedientes? Qual a marca que um desobediente tem? Amém. Deus abençoe a todos os jovens lá de Goiânia. E aí, Amém. pastor? Deus usa pessoas desobedientes? Qual é a marca do desobediente? Pai do Senhor, irmã Priscila, né? Priscila e todo o povo de Deus em Goiânia. Podemos passar essa pergunta para o Levi? Olha aí. Bom, de primeiro eu pensei que essa pergunta
a pergunta mesmo já responde, né? Por que Deus não usa pessoas desobedientes? Porque as pessoas são desobedientes. Imagine se eu der uma ordem a alguém e essa pessoa sempre retroceder, nunca quer obedecer. Aí, então, nunca vai acontecer nada, porque a pessoa nunca faz o que eu peço. E a mesma coisa com Deus em nossas vidas. Imagine se Ele pedir algo para nós e a gente, com o costume de ser desobediente, a gente não faz o que Ele manda. Então, nada Não dá certo. Não dá certo, não serve. Não funciona como porque desobediência. O princípio de obediência, irmão Samek, a gente estava conversando no intervalo, é justamente o princípio de submissão, né? Quando você obedece, você está dizendo assim, eu aceito a tua superioridade sobre minha vida. Então, quando você está submetido a Deus, você está dizendo isso, obedecendo, você está dizendo, Senhor, eu te amo, tu és o Senhor da minha vida, eu confio na tua vontade, eu sei que tu está me pedindo isso ou me dando essa ordem porque tu queres o melhor para mim. Então, é um conjunto de coisas que faz você obedecer. O amor, por tudo que Ele já fez por você, ele se pode considerar digno de ser o teu Senhor, o teu líder. Jesus diz assim, a gente tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, não é só Salvador, Ele é Senhor das nossas vidas. Então, o princípio de obediência, ele tem que seguir, né, Levi? A gente não pode... um desobediente, ele é descartável. Ele é uma pessoa que ele tem que esperar, ele tem que aprender a obedecer para poder se enquadrar no quesito, eu vou te usar, eu vou me apoderar de tua vida. Se ele não aprende ou se ele é muito questionador, ele um dia pode ser usado por Deus, mas vai demorar um pouquinho. E a obediência é um exercício, né? Um exercício que a gente tem que ter. A gente não, de repente, se eu não obedeço antes, não tenho isso como princípio. Por isso que a gente chamamos princípio. Então, em coisas mais sérias, um chamado de Deus, como eu vou obedecer? Porque eu não exerço isso. Isto não é padrão para a minha vida. A obediência não é um padrão. Então, a obediência desde pequeno, em tudo, como já falamos aqui, a irmã Sina estava dizendo, até numa tomada, né? Quando a gente manda uma criança, não, aquilo a criança às vezes não obedece. Você tem que exercitar. É um aprendizado. E você, como a gente, desde criança, nós como os pais... É o espanhol. Está saindo espanhol. Então, vamos exercitando. E Deus exercita também, sempre está chamando, né? Um novo convertido. Existe aquela obediência, vai começando aos pouquinhos, e lá na frente, porque vai exigir muito mais. Um treinamento, né? Se você é obediente nas coisas menores, você está provando que nas coisas maiores você vai ser obediente. Então você treina o seu caráter a ser obediente. E quando você não consegue obedecer em coisas mínimas, então em coisas maiores e mais sérias, Deus também vai esperar que você seja desobediente. Então a marca do desobediente, podemos dizer, pastor, que é a falta de submissão, né? É a falta de submissão, é a falta de amor, é a falta de humildade. Isso, pastor, a falta de humildade, de você reconhecer que você, ele é superior a você, você se submete a ele e assim você vai obedecendo, né? Tem pessoas, né, que elas têm facilidade em obedecer, né? Elas são fáceis de obedecer, mas tem pessoas que são dificultosas. E como a irmã Azenati estava dizendo no início, a geração atual, ela vem treinando as pessoas a ser questionáveis, questionadores, a ser dificultosos para aprender. Mas por quê? Porque é difícil você receber uma ordem de alguém que está no mesmo nível seu. Então, aí vem o princípio da humildade, né? Eu obedeço ao pastor Samek. Por quê? Porque ele é meu líder, porque ele é pastor. Mas ele não é igual a mim, ele não é um ser humano, mas ele está constituído como autoridade. Então, seja humilde para aceitar isso, que ele é teu líder e que você é submisso a ele. Mas as pessoas não, pensam que estão no mesmo nível, né? E aí se sentem dificultosos para
para ser obedientes, né? O coração é resistente a isso. Amém. E a consequência é sempre negativa, né, Levi? A gente estava conversando e você tinha mencionado até um exemplo, né, de desobediência. Com licença. Quando o pastor estava falando, o pastor Samek estava falando, eu pensei em uma pessoa que marcou muito quando eu li a Bíblia, porque a sua desobediência não foi como Saul, que perdeu o seu reinado. Ele perdeu a própria saúde, perdeu a própria vida, que foi o servo de Eliseu, o moço de Eliseu, que se chama Geazi. Quando Naamã ele foi curado, Naamã ficou muito feliz e queria oferecer ouro, queria oferecer prata, queria oferecer alguma ajuda para Eliseu. Só que Eliseu ele não aceitou, porque tudo vinha de Deus, né? Amém. Ele somente fez o que Deus mandou. Foi um instrumento. Foi um instrumento de Deus. Então, só que Geazi, ele vendo essa oportunidade, que Naamã estava muito feliz e muito alegre, querendo ajudar, correu para Naamã, que estava a cavalo. Aí Naamã desceu do cavalo e perguntou, aconteceu alguma coisa? Aí Geazi disse que chegaram 2 profetas. Vamos ver aqui, ó. 2 Reis, capítulo 5, versículo 22. E ele disse, tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 mudas de vestes. O talento de prata seria como que de 16 a 25 quilos de ouro ou cobre ou pedras ou prata, no caso ou prata. Prata, Sim, né? sim. Aí, então, Naamã deu os 2 talentos, então Geazi, ele com essa mentira, né, voltou para casa e o profeta Eliseu perguntou, o que aconteceu? Aí ele disse, não aconteceu nada, eu não fiz nada. Só que o profeta Eliseu já sabia, né, pelo Espírito Santo, e o profeta Eliseu disse, não é hora, essa não é a... Por que tu não seguiste o meu exemplo? E em seguida disse, essa não é a hora de receber alguma recompensa. Portanto, a lepra que estava em Naamã, agora vai para ti. E a lepra foi tão grande que Geazi, ele ficou branco como a neve, a ferida, né, da lepra. E eu não consigo imaginar nada na minha vida mais branco que a neve. Foi a primeira branca de neve da Bíblia, né? Olha aí. Então a consequência foi severa. Né? E é interessante, pastor, o exemplo de Levi, né? Que mostra a desobediência e mostra também a mentira, né? Então, o desobediente, ele meio que vai se embaraçando com outros pecados. É verdade, pastor. O desobediente, ele desobedece e vai quebrando regras e aquilo se torna um hábito, né, na sua vida. Ele tem tendência para ser desobediente. É ser o rebelde, né? Ele tem prazer e ele se realiza na sua rebeldia. Terrível, né? Uma vida dessa. Infelizmente. E olha, a gente tem mais uma pergunta da jovem Marilene Ruth, lá de Areias, da área 8. Vamos ver? A paz do Senhor, evangelista Samek, irmã Zenate e todos os participantes de hoje do Espaço Jovem. Eu me chamo Marilene Ruth, faço parte na congregação em Areias, na área 8. E gostaria de fazer uma pergunta. Por que Deus não aceita sacrifício de pessoas desobedientes? Amém. Nossa saudação, né, para todos os irmãos aí de Areias. E eu errei teu nome, Rutinha, me perdoa, é Marliene Ruth. E aí, pastor? E aí, irmã Silvana também, né? Por que Deus não aceita sacrifícios de pessoas desobedientes? Pastor? Olha aí. Bom, eu quero ler aqui um versículo em Tiago 4:7 que diz assim, sujeitai-vos, pois a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Veja, irmãos, tem muita gente que usa só da metade para frente desse versículo, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, está escrito resistir ao diabo. Não está só escrito resistir ao diabo, está escrito sujeitai-vos, pois a Deus. Porque você pode resistir ao diabo e não ser sujeito, não ser obediente a Deus. Então, a obediência, inclusive, ela faz com que o diabo ele perca força na luta espiritual contra as nossas vidas, né?
eu obediente a Deus, eu tenho crédito com o Senhor, né? Eu posso dizer, como fez Ezequias, né? Quando o Senhor ele declarou que ele morreria daquela enfermidade na sua barriga, no seu ventre. A palavra barriga é feia, né? Lá é pança, né, irmão Samek? Chama pança. E quando ele recebe aquele decreto de morte na sua úlcera, ele se volta para a parede e diz assim: Senhor, eu fui obediente a Ti, né? Eu conduzi o povo a Te servir, eu levei o povo a Te servir em obediência. Então, ele chora, ele não pede nada, ele na verdade não pediu nada, não pediu 15 anos de vida, mas ele mostrou que foi obediente. E Deus manda o profeta voltar e acrescenta a ele 15 anos mais. Então aqui, essa obediência faz com que o diabo perca as forças. Então, seja obediente e resista ao diabo. E qual o resultado disso? Ele fugirá de vós. Então, qual foi a pergunta da irmã? Por que Deus não aceita sacrifícios de pessoas desobedientes? Porque Deus não aceitaria sacrifício. Justamente porque o sacrifício e a obediência são sinônimos de sujeição, né? Você está submisso a Deus, você está reconhecendo o Senhor como superior para a tua vida, como o teu Senhor. Então, o sacrifício já seria como se fosse uma oferta de amor, de gratidão, de entrega a Deus. E como você pode fazer isso se você não é obediente, né? Quando você desobedece, você está dizendo a Deus que não o ama de forma completa. A gente vê na vida de Jesus, eu acho que depois a gente vai falar sobre isso, né? Na vida de Jesus, a submissão, a obediência. E quando Deus ele vem falar com Jesus e dizer aquela palavra, né, tão marcante no ministério: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Não foi quando Jesus nasceu, mas foi quando Jesus obedeceu a aceitar o ministério. Se submete. Quando ele está mergulhando nas águas, ali ele está começando o seu ministério. Ali ele está dizendo: eu aceito o seu Messias, eu aceito o seu Salvador. Não foi quando ele nasceu. Deus poderia ter falado quando ele nasceu, mas Deus fala que se agrada dele quando ele diz: eu aceito, Pai, a tua vontade, eu me submeto, eu quero te obedecer. E aí ele é batizado. Então, Deus ele se agrada de quem é obediente, ele só é capaz de receber o sacrifício realmente de quem obedece, porque é um princípio de submissão. Essa é a minha opinião, né? Amém. Já respondeu, não foi, pastor? Amém. E, pastor, o senhor falando aí da questão do sacrifício, da oferta, a gente tem um exemplo de Caim e Abel, né? Que nos lembra que antes de olhar ao sacrifício, à oferta, o Senhor olha para o nosso coração. Nosso coração. E é um exemplo que a gente, até hoje, por que não? Os dois estavam. Será que Caim não estava com o mesmo coração, né, de Abel? A gente tem essa polêmica toda, mas não, o coração, Deus já conhecia o coração de Caim. E o coração de Caim foi quando ele também escolheu, né? Quando ele escolheu, então eu vou dar ao Senhor. Vai ser simples. O que eu vou dar ao Senhor, eu vou pegar dessas verduras, desses legumes, esses daqui mesmo, e vou dar ao Senhor. E Abel foi aquele o melhor, o que eu tenho de melhor, a primícia, né? O mais limpo, o mais perfeito, o primeiro que está. Então ele entregou a Deus. Então isso é um sinal também de obediência, de temor. Então por que Deus não aceita? Porque ele já via o coração, como você estava entregando, como entregamos. E o interessante, irmã Silvana, é que no texto diz assim, né? Capítulo 4 Capítulo 4, versículo 7. Versículo 7. Pronto, aqui. Abel, por sua vez, versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Veja que primeiro vem o adorador, né? E depois vem a oferta. Vem o ofertante e depois a oferta. Então, Deus tem princípios, irmãos. Deus tem... E só se conhece esse princípio divino quando se lê a palavra. Deus atentou para ele primeiro. Deus nem ligou, mas viu
o coração, a entrega daquele homem em querer fazer o melhor. Então a gente não deve atentar tanto para aquilo que a gente dá, mas o que e a forma que a gente dá ao Senhor, para quê, com que propósito. Pode ser as 2 moedinhas da viúva, Isso. né? Mas com que propósito? Eu quero dar tudo, eu quero entregar-me completamente ao Senhor. E Deus atenta para isso, para um coração obediente, e os resultados são extraordinários. Glória a Amém. Deus. É bom ser obediente. Amém. Nós temos agora, pastor, um momento musical. Temos alguns vídeos, né, dos jovens cantando. E já queremos convidar você que ainda não enviou o seu vídeo, envie seu vídeo de 30 segundos para o nosso WhatsApp, que é o 81992094819. Todos os programas aqui estamos passando os vídeos enviados. Vamos conferir os que chegaram hoje? Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. O sonho de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Amém. A gente gosta muito de receber as participações de vocês conosco. Então, se você ainda não enviou seu vídeo, grava aí 30 segundinhos de um hino que você gosta muito e manda pra gente que a gente tá esperando seu vídeo também. Muito bem. E nós temos aqui mais uma pergunta do jovem Eliabe Nascimento, do Ibura, área 11. Vamos conferir? A paz do Senhor, Evangelista Samek, irmã Zenate, todos os participantes do Espaço Jovem de hoje. Me chamo Eliabe Nascimento, faço parte da congregação Ibura, área 11. E a minha pergunta sobre o tema dessa noite é o seguinte: como um jovem cristão pode ensinar ao mundo que o padrão de obediência divino ainda é válido? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe todos os jovens da área 11. E aí, pastor? Ainda é válido? Vale a pena obedecer a Deus em nossos tempos? Ou foi algo que serviu só lá atrás? Amém. Quero mandar uma saudação especial para Eliabe, é um amigo nosso, né? Sempre esteve conosco, né? Em nossa casa. E ainda hoje nos ajuda lá, daqui nos ajuda em Mendoza, Amém. né? Porque ele é fera no computador, né? Conhece Glória a tudo Deus. de informática. E às vezes quando eu estou lá me quebrando lá na informática, aí eu ligo para ele, passo uma senha do meu computador e ele entra no meu computador e opera daqui para lá, né? Eu disse que na volta agora ia levar ele, que ele é bem magrinho, dá para eu levar numa das malas, né? Um abraço, Eliabe. Bom, pastor Samek, essa pergunta de Eliabe é muito interessante. É válido, né? Se colocar um crente que vive em vida de obediência e colocar uma pessoa que não tem princípios, que não segue regras, bom, é válido para uma pessoa assim ou não? Aí a gente estava conversando no intervalo sobre isso também, né? Os resultados é que mostram, né? Uma pessoa sem regras, por exemplo, vamos usar um exemplo de uma moça, uma virgem, que ela é incentivada a perder sua virgindade, ela é incentivada a buscar a vida sexual, ativar a sua vida sexual antes do casamento. Bom, ela vai se realizar sexualmente, ela vai ter os seus momentos de prazer. E aí, do outro lado, há uma crente que prefere se reservar para o seu casamento. Essa jovem que se entregou, ela pode engravidar e casar grávida. E ela foi assim, tão desregrada na vida sexual dela, que os prazeres reservados para uma vida de casamento, já para ela não vai ser nenhuma novidade. Além do mais, ela pode contrair doenças, ela pode, como eu já disse, engravidar, ela pode
se tornar uma pessoa que muitos já conheceram, porque a vida sexual ativa, ela vai ser despertada precocemente e vai fazer com que aquela jovem, ela necessite saciar aquele desejo sexual periodicamente. Então ela vai se tornar uma dependente, sem uma pessoa séria, sem uma pessoa fixa, sem uma pessoa que assuma com ela. Então ela vai estar com uma semana, daqui a um mês com outro e depois com outro. Enquanto aquela que obedece à palavra, se preserva, se resguarda, ela vai ter a sua vida sexual ativada no momento certo, depois do casamento. Ela vai estar com um único parceiro sexual, que é o seu marido. Ela vai estar obedecendo à palavra de Deus. E quando você obedece à palavra de Deus, eu citei isso em um casamento. Eu disse assim, vocês estão vivendo o plano de Deus para o casal. Casar virgem, casar no tempo certo, casar na igreja, receber a bênção apostólica. Tudo isso é plano de Deus. Então vocês estão dizendo, Senhor, eu opto pelo teu plano, eu prefiro o teu projeto. O mundo me oferece um, que é a vida que eu acabei de falar, desregrada, entregada aos prazeres. Mas o de Deus é esse, se reserva, eu tenho algo bom para te dar. Eu me submeto a este plano teu, Senhor. Aleluia. O que é que você ganha com isso? As bênçãos de Deus recaem sobre tua vida, porque aleluia. Deus olha e diz assim, está submetido à minha vontade, vou te dar todas as bênçãos que estão reservadas para aqueles que me obedecem. Você tem um casamento feliz, uma vida saudável. O Senhor renova teu amor por Ele, renova o amor dEle por você. Filhos saudáveis. Então, não existe como não perceber que obedecer é o melhor caminho. Porque não é somente uma questão de superioridade, Deus como um tirano dizendo tem que ser assim. Não, há um princípio de amor por trás disso. Amém. E Deus dizendo assim, se me obedece, filho, eu tenho muita coisa boa para te dar. Aleluia. Eu tenho muita coisa para te dar. Então, obedecer é ainda válido e sempre será válido obedecer a Deus, porque as consequências revelam que a gente faria isso quantas vezes fosse preciso, que vale a pena ser obediente a Deus. Glória a Deus. Amém. Vale a pena ser obediente a Deus. E, pastor, nós vamos a um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho, então não saia daí, que quando a gente voltar no terceiro bloco, vamos estar mostrando também algumas fotos aqui de Mendonça. O pastor vai estar aqui com a irmã Silvana, falando um pouco também da obra missionária. Voltamos já já. Espaço Jovem, jovens no coração de Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantarei. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Amém! O Espaço Jovem já está de volta. Encontre agora mesmo a nossa transmissão nos canais de YouTube, o IEADPE Oficial e também Rede Brasil Oficial. Compartilhe aí com seus amigos e familiares, chame todos para assistirem junto. É isso aí, olha, no programa de hoje nós estamos falando sobre obediência, o princípio da chamada divina.
Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a família do missionário Lorival Oliveira, lá da missão em Mendonça, Argentina. Muito bem. E temos aqui uma família que atendeu, né, o chamado Amém. de Deus, escolheu obedecer o chamado de Deus para a sua vida. E nós temos aqui, pastor, irmã Silvana também, algumas fotos do trabalho lá em Mendonça. A gente vai estar passando e à medida que for passando, o senhor pode estar aí explicando para os irmãos. Amém. Olha, esse evangelismo. Podemos falar já? Sim, sim. Irmão Samek, isso é o grupo de evangelismo, né? A gente tem uma estratégia de evangelizar com violão, com o que chamam lá de guitarra, né? Guitarra lá é violão. Eu não sei como é guitarra, verdade. Elétrica. Então a gente sai com esses violões aí na rua e com pandeiros e um caixazinho, ele não está aparecendo nessa foto, um caixazinho de bateria. Aí a gente sai pela rua, como a gente não pode entrar nas casas, a gente sai tocando pelas ruas e chamando a atenção. Aí, de repente, o irmão para assim na esquina e começa a falar no microfone uma mensagem de 5 minutos, rapidinho, depois passa para outro espaço. Aí é o conjunto, né? Lucas, Levi ali na mesa, operando as câmeras que a gente faz a transmissão. Aí um ponto de pregação que a gente abriu. E aí uma rádio, né, que a gente também tem lá na congregação, a rádio Manantial de Vida. E esse é o programa Manhã com Deus. Todos os dias de manhã, está um dia a irmã Silvana com a equipe dela e outro dia sou eu com a minha equipe, que é só Levi. Minha equipe. Lucas fica no computador, mas nunca fala nada, Lucas. Saúde com a parceria. Aí tá um evangelismo que a gente fez à noite, aí já foi o encerramento. A gente já estava concluindo e a gente já estava encerrando. É bênção. É bênção de Deus. Esses são alguns irmãos que os são varones, os né? varones. Aí são uma classe. Esses são os irmãos, né? Esse do meu é o mais bonito, né, irmãos? E essa é a classe da escola dominical dos jovens. Ali a professora, a irmã Carolina Leiva. E esses são os jovens aprendendo a palavra de Deus lá. Essas são as irmãs. Uma parte das irmãs, né? Isso foi um T? Foi um chá que você esse foi fez? depois de um T, que é um encontro que nós O fazemos. que é T? T é chá, né? Olha aí. Um chá da tarde. Aí fazemos esse encontro, adoramos, damos uma palestra só para as mulheres, aí tem os nomezinhos atrás, valiosa, generosa. Essa foi uma parte das mulheres que foi nesse dia. Essa é um irmã, momento muito essa agradável. irmã aqui do lado de Silvana, essa mais cabelo grisalho, foi a primeira irmã da igreja que abriu a sua casa para o pastor Júnior fazer culto na casa dela. Então, a irmã Esther é pioneira e o pastor Júnior começou com essa irmã. Toque no pastor Júnior para ver essa irmã braba, viu, irmã? Uma bênção de Deus. Esse é o evangelismo, mais uma vez se preparando para sair. Com crianças. Essas camisas foi uma irmã daqui de... Não, foi o irmão Pedro, né? Foi Pedrinho que fez aqui do Templo Central e nos presenteou com 50 camisas e mandou para lá. Amém. Que bênção. Deus E mesmo abençoe. a gente aqui, eles fizeram esse evangelismo, ganharam 2 almas para Jesus. Glória a Deus. Nesses dias que estamos aqui, eles estão fazendo esse evangelismo. Está funcionando normalmente lá. Todos Seguindo lá. Uma Glória a bênção. Deus. Pastor, não poderíamos deixar de perguntar também, irmã Silvana, os meninos, né? Como está sendo essa experiência de, já que estamos falando de obediência, de obedecer o chamado, nesse caso, né, missionário? Pastor Samek, para mim, como o chefe da família, né, eu enfrento de uma maneira, mas o que é lindo, na verdade, para mim, é a obediência deles, de Silvana, de Lucas e Levi. Eles se submeterem a essa chamada. Eu sempre digo, ser missionário sozinho é uma coisa, mas você levar a sua família e eles também aceitarem esse chamado, trabalhar para Jesus comigo. Eu sem eles não sou nada, né? A gente às vezes chega na igreja e em plena pandemia, nós 4 lá no templo e dizendo, parece que hoje o culto só vai ser com nós 4. Né? A gente não pensou assim? Aí pronto, dá a oportunidade a Silvana para cantar o hino da harpa, Levi para dar uma saudação, Lucas canta o hino
tira a oferta, eu mesmo oferto e... Pensa que vai ser assim. A gente nesse dia pensou que ia ser assim, mas graças a Deus nunca ficamos só. Amém. Sempre Deus levantou alguém para nos dar as mãos e hoje estamos vivendo uma fase melhor do que antes da pandemia. Né? Enquanto muitas igrejas, eu estava dizendo ao pastor presidente, nosso pastor Ailton, abraço para o nosso pastor, eu estava dizendo a ele hoje pela manhã, dizendo, pastor, muitos pastores antigos em Mendonça fecharam as igrejas, porque muitos eram missionários do Chile e o Chile mandou trazê-los porque não tinha condições financeiras de sustentá-los. E igrejas de 18 anos, 20 anos fechando as portas, os crentes sendo espalhados sem pastor. Então a gente nunca precisou fechar as portas por falta de sustento, pelo contrário. Amém. A igreja aqui de Pernambuco nos sustenta e a gente consegue ainda, além do nosso, dividir com os irmãos que estão passando por dificuldades. Glória a Deus. E podemos aproveitar a oportunidade, né, pastor, de lembrar os irmãos, sim, a importância que a igreja aqui no Brasil tem, né, de continuar orando, de continuar contribuindo para que em tempos assim tão adversos, onde o senhor citou exemplos, né, de igrejas que tiveram que fechar, mas a nossa igreja, para a glória de Deus, continua lá evangelizando e ganhando almas para Jesus. Amém. Pastor, a gente ainda não tocou no assunto de que o Senhor também foi missionário e foi de Mendonça, né? Amém. Então, o que a gente está colhendo hoje foram sementes que vocês mesmos plantaram, né? O Senhor, na época era adolescente, né? Tinha quantos anos? Adolescente, tinha uns 12 anos, 12, 13. Uns 12 anos, né? Mas é muito amado, viu? Uma vez eu fiz uma videoconferência na casa da irmã Maria, né, Videla, e chamei o senhor, não foi? Eu fiz uma videoconferência com o senhor, com o seu pai, e ela via e ficou chorando. Veja, quantos anos fazem que vocês saíram de lá? Faz muito tempo, pastor. Faz mais de 10, mais de 15 anos. Mais de 15 anos, né? E ainda deixaram marcas ali na cidade de Mendonça, e é uma província muito agradável, né? Nós somos muito queridos, amamos também os irmãos de lá. E é algo assim, muito bom de se viver essa experiência nova para as nossas vidas. E louvamos a Deus por um pastor que ama missões, né? Que cuida dos seus missionários. As famílias que são enviadas não passam privações. E a igreja que nos sustenta em oração. Fizemos essa aliança antes de sair daqui, de que íamos descer ao abismo e que os irmãos iam nos sustentar pelas cordas. E se eles soltam, se eles param de orar, se eles param de contribuir, não dá nada certo. Mas enquanto a igreja está orando aqui, Deus está nos dando palavra, inspiração, unção, né? E repreendendo as forças do inimigo, nos ajudando até na nossa vida emocional também, né? Porque Silvana se afastou do pai, eu me afasto da minha mãe e de a família de forma geral. Os meninos se afastam dos seus amigos, né? Lucas tinha muitos amigos no Tempo Central, Levi também. Então é um afastamento. Então, se não fosse algo divino, a gente não conseguiria sobreviver a esses desafios diários que a missão nos provoca. Mas o Senhor, Ele tem sido fiel e a gente está aqui para contar. Viemos para pedir socorro e pedir para que continuem orando. Amém. Porque a gente quer voltar e continuar a fazer o que a gente estava fazendo. Amém. Glória a Deus. Parece que uma das jovens tem uma pergunta, Se animou. Né? Nossa irmã Milna. É que eu queria perguntar, pastor, eu vejo os missionários como um exemplo, por exemplo, de Abraão, que o Senhor disse, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu irei te falar. E para mim eu vejo que há muitas dificuldades também, porque a gente é uma separação muito grande do nosso habitat, da nossa vivência aqui. E eu queria saber de vocês qual foi a parte mais difícil em sair e ir para a missão, realmente. Bom, eu acho que para mim teve as minhas dificuldades, mas Silvana teve as delas. E eu queria que ela começasse a contar as delas, né? Porque muitas pessoas perguntam quais foram os desafios, né? E eu digo assim, que em todas as áreas teve seus desafios. E para os meninos também, eles vão contar a experiência deles, mas para os meninos nós chegamos na época que os meninos entraram na escola
e Lorival se empolgou em reformar o templo. Então ele ficava no templo, os meninos na escola e eu ficava em casa. Então, assim, eu tinha faculdade, eu tinha trabalho, eu fazia estágio aqui no Brasil. A minha família, meu pai mora no prédio do lado, eu sempre fui muito família. Então, assim, teve muitos desafios, mas esse eu creio que foi o maior. Assim, o meu ritmo e a distância de tudo, né? Mas é como o senhor disse, assim, ser missionário, quando você obedece, assim, é uma renúncia, né? A palavra é renunciar. Renunciar a tudo que você estava. Você ir para uma terra que você não sabe, aí a gente diz, mas a Argentina, tantos missionários, a igreja, tanto... Mas quando você chega lá, é muita coisa diferente. A igreja está de pé, né? Mas, assim, a cultura, a língua também, o jeito das pessoas, dos meus queridos irmãos, também é diferente. Você sente um choque, assim, você sente essa diferença. Então, esses foram os desafios, né? Os desafios eu gostava muito de criança, então 3 crianças, 5 crianças, como? Sou acostumada a trabalhar com tanto número e como eu vou trabalhar com apenas 5? Como eu posso resgatar essas 5? Como eu posso ter a atenção de pessoas que não se importam com a palavra? Aqui é muito bom. Nosso país brasileiro é um país cristão, né? Mas a gente vai para a Argentina, ocorreu, a cidade de Mendoza é belíssima, é educadíssima, é um pouco europeia, europeia, vamos dizer assim, né? Europeia, a gente ficou trocando. E assim, eles são educadíssimos, mas já ocorreu a gente ficar numa igreja, numa das congregações, que Lorival entrou e nessa igreja era um pouquinho distante, os irmãos não tinham condições de estar indo para essa igreja, esse templo. Ninguém ia para esse templo, né? Já fazia bastante tempo que cultuava, a gente ia com o irmão que ia dirigindo para a gente, nós 4. Um cantava os hinos da harpa, o outro fazia e assim dividia. Então, Lorival disse, eu vou ficar aqui na frente da igreja. Passou muitos minutos, não foi? Ninguém passava. E quando passou, quem entregou um folheto, uma literatura, jogou no chão. Então às vezes é muito difícil você ver uma ação assim. Então você diz, Senhor, tanto Lorival, muito tempo de dirigente de campanha e toda a experiência, desde pequeno, jovem, trabalhando na igreja, e você chega num país assim, você se choca, né? Então, é Deus que vai lhe ajudar, somente Ele que vai fazer você superar toda a sua carência, E ter confiança que aquilo vai ser uma adaptação, que Deus tem algo mais, né? Aleluia. E nós podemos ver, o primeiro ano foi da reforma, e quando nós pensamos assim, que nós abrimos um ponto de pregação em um dos cultos, 19 crianças aceitaram Jesus, a gente vamos decolar. Mas o que aconteceu? Veio a pandemia e tudo fechou, né? Os pontos de pregação, porque eram em residência. O pastor, nesse culto, né, que a gente abriu, foi uma visita que o pastor Júnior fez, né, o ano passado, e o pastor Júnior não parava, né? Era de manhã, tarde e noite, vamos visitar, vamos ver onde a gente pode abrir uma nova igreja. E as irmãs cansadas já, e ele dizendo, eu só tenho pouco tempo, E ele, o senhor sabe, né, pastor, como é o pastor Júnior. Então a gente ia visitar os cultos. E aí ele foi na casa dessa família e pediu aos donos para abrir esse trabalho lá. E a gente foi dando continuidade. Primeiro culto, 3 vidas. Segundo culto, 5 almas. E no terceiro culto a gente só fez 3 porque entrou a pandemia e teve que fechar. 19 crianças aceitaram Jesus, né? E irmã Silvana colocava a mesa assim, armava o todo e se vestia, né, de uma forma bem infantil para chamar a atenção. Ela e a equipe dela. E interessante o que aconteceu foi que existia uma criança lá que estava vestida de Homem-Aranha. Oh, meu Deus. Porque os pais, eles têm esse costume de vestir os filhos como super-herói. Então o Homem-Aranhazinho corria para lá, corria para cá. E na hora de aceitar, ele aceitou. Irmão, eu peguei ele no braço assim e disse, irmãos, agora vai. O filho de Homem-Aranha é crente da Assembleia de Deus. Né? Então, é muito lindo tudo isso.
E no caso, quando, não sei se o pastor Samek sentiu isso, ou cresceu na missão. Uma coisa é você crescer na missão, ser levado na fase infantil, e outra coisa é você ser levado como adolescente, que você já tem uma mentalidade, já tem um apego aos amigos, já tem uma gama de pessoas que você ama muito, já está muito ligada, e esse laço corta e você agora tem que começar do zero, fazer novas amizades. Então foi desafio para mim, foi desafio para ela, foi desafio para os meninos. E não sei assim, se Levi quer falar alguma coisa também. E assim, para concluir, para não ficar, que eu disse assim, no ano da pandemia, quando a gente pensou que ia decolar, fechou tudo. Mas foi exatamente nesse ano que Deus nos deu estratégias. E a igreja não para de crescer. Eu acho tão lindo o trabalhar de Deus, né? Porque Lorival, quando ele se despedia da igreja, ele dizia assim, estou levando muita bagagem. Ele usou duas vezes da igreja aqui para ir para a missão. Estou levando muita bagagem, aprendi muito durante esse ano. Esses anos. E eu pensava, quando eu cheguei lá, eu disse, Senhor, minha bagagem está cheia, mas como eu vou passar tudo isso que tu nos deste? A gente tinha vontade, e o ritmo era diferente, mas a gente foi assim, é questão de adaptação. Deus faz tudo tão lindo, né? Com os irmãos, e hoje assim, estamos aquela união, sempre houve união, mas assim, a gente desacelera um pouquinho e eles aceleram um pouco. E assim vamos trabalhando. E o nome do Senhor é exaltado. Dá saudade, pastor Samek. Agora eu vou ser o entrevistador. Eita! Dá saudade. Pastor Samek, tem saudade desse tempo? Dá saudade. Amém. Porque a vida fica marcada, né? As experiências que a gente tem através de Deus, do operar de Deus, marcam a nossa vida. Não tem como esquecer, né? De cada irmão que o Senhor salvou, que o Senhor curou, irmãos que tiveram experiências com problema de saúde e vimos, né, o Senhor restaurando a saúde, e tudo isso fica guardado em nosso coração, né? Parece que a oração do missionário ela sobe mais rápido, não sei, tem um segredo, né, nesse negócio. Levi? Glória a Deus. Assim, a minha maior dificuldade é que muitas vezes a gente se esforça, dá trabalho duro, só que no final a gente consegue bem pouquinho. Os resultados. Os resultados às vezes são mais lentos. São mais lentos. Já pensou você sair daqui como era quase todo final de semana, você pregar em grandes eventos, né? Jesus batizar 50, salvar 100 e tantos por noite naquelas cruzadas. E aí você chega lá e a dificuldade é bem diferente, o ritmo é outro. Para ter bons resultados você demora muito e você aprende a comemorar e a agradecer a Deus com pequenas coisas. A gente aprende muito como missionário. A gente aprende a tolerância, amor, cuidado. Aquela pessoa vai fazer tanta diferença para você. Aquela pessoa é tão importante para você. Se falta, você no outro dia está preocupado, está ligando. É um relacionamento que a missão ensina, porque aqui a gente é rodeado. Muitas pessoas, a gente termina o culto, são tantas que a gente nem consegue falar com todo mundo. Lá não, a gente tem que cuidar de cada um. Né? De cada um. Pastor, o tempo está passando, infelizmente está passando, está quase terminando. E para a gente encerrar, né, o assunto, poderíamos conversar muito mais, mas o tempo não nos permite. Qual é o nosso maior exemplo de obediência? A gente tem um versículo, não é, pastor, em Hebreus capítulo 5, versículo 8. Diz assim, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, existe a palavra obediência aqui em dois sentidos, né? Vindo de Deus, vindo de Jesus e vindo também daqueles que o amam, daqueles que o seguem. Então, Jesus é o maior exemplo de obediência da palavra, da história, porque, imagine, no céu não existe tempo, ele aqui teve que se limitar a tempo, a aprender a andar, a aprender a falar,
aprender a comer sozinho. Então, isso tudo, imagine o que é ele ser um carpinteiro, né? Que a Bíblia diz que por ele foram feitas todas as coisas. Então, está ali agora trabalhando numa carpintaria o autor da vida, aquele que fez o sol, né? Que com a mão ele podia pegar o sol, agora está pegando na cabeça de um prego, né? Colocando um prego, assentando uma porta. O Senhor Jesus, ele teve muito equilíbrio, né? É extraordinário a gente quando pensa sobre a obediência de Cristo, a submissão que ele teve e obediência até a morte de cruz, né? Submeter a tudo que estava determinado para ele viver. E não pecar em nada, nem em pensamento, nem em palavras, nem em atitudes. Então, Cristo é o nosso maior exemplo de obediência. Ser obediente ao Pai, falar o que o Pai mandava ele falar, porque ele dizia, né? As minhas palavras não são minhas, as minhas palavras vêm do Pai. Então, Cristo é o maior exemplo de obediência e foi pela sua obediência que estamos aqui, né? Foi através da sua obediência. Glória a Deus. Muito bem, eu tenho certeza que o Senhor falou com você nesta noite. Em Hebreus capítulo 11, versículo 7, a Bíblia diz: pela fé, Noé, quando ouviu o aviso de Deus acerca das coisas que ainda iriam acontecer e que ainda não podiam ser vistas, obedeceu a Deus e, sem perder tempo, construiu a arca e salvou a sua família. Pela fé, Noé condenou o mundo e pela fé tornou-se herdeiro da justiça. A obediência a Deus deve ser total, sem questionamentos. Noé, quando avisado de coisas que não se podiam ver, mesmo assim escolheu obedecer. É isso aí, ele escolheu, né? Ele construiu uma arca, mesmo em meio de uma terra seca, sem ver nada, sem ver água, sem ver chuva e sem fazer nenhum questionamento, usando somente a sua fé e obedecendo às instruções divinas. E como resultado, né, a sua obediência, ele foi salvo, juntamente à sua família. Ele ouviu uma vez as instruções de Deus e obedeceu integralmente o direcionamento do Senhor. Pela fé também Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra. Partiu sem saber para onde ia. Todos que caminham pela fé são desafiados a viver de um modo semelhante, aventurando-se diariamente em território desconhecido, confiando na direção e na provisão de Deus, que é fiel. Amém. E digno de toda a nossa confiança e obediência. Amém. A gente vê, né, diversos exemplos assim na Bíblia, de homens e mulheres que ouviram o chamado de Deus e obedeceram às suas instruções. E se vemos a Deus como nosso Pai e nós acreditamos que Ele tem sempre o melhor para nós, nós devemos obedecer a tudo aquilo que Ele tem para nós também. Qual o nível de obediência em que você se enquadraria? Você está ouvindo claramente a instrução de Deus e está obedecendo? Será que você só obedece quando você entende e concorda ou se você é obediente pela fé? As coisas extraordinárias na sua vida serão resultados das coisas mais simples que você, em obediência a Deus, se propuser a fazer. Deuteronômio capítulo 5, 33 diz: andareis em todo o caminho que vos mandar o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Aquele que obedece a Deus e se submete à sua palavra, amém, receberá, como o pastor falou, né? Bênçãos e prosperará. Amém. Pastor, estamos agradecidos a Deus por essa oportunidade, agradecido também ao nosso pastor presidente, irmã Silvana, pela oportunidade de ter vocês aqui, né? Nosso irmão Levi, nosso irmão Lucas, e tenha certeza, pastor, de que continuaremos em oração, amém, intercedendo para que Deus continue abençoando muito mais a obra lá em Mendonça. Amém. Amém. Eu também quero agradecer ao nosso pastor pelo privilégio, né, que ele nos dá de voltar à terra, à terrinha, né, e rever os nossos amados irmãos. Deus abençoe o nosso pastor. De lá também existe uma igreja que ora pelo pastor, ora por vocês. E, claro, há irmãos lá que nunca um dia vão poder vir ao Brasil. Mas certamente, quando Cristo voltar, amém, nós todos nos encontraremos nos céus. Amém. Então que amém. Deus abençoe pastor Samek,
nossa irmã, toda a equipe, que foi maravilhoso participar desse programa. Amém. 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 Pastor? Sim, desculpe. Porque você também, assim, nossa palavra de gratidão, né? O nosso pastor, irmã Judite, e por essa oportunidade, que privilégio, né? De estar aqui, irmã Zenate, pastor Samek, os jovens de Boa Viagem, também matando a saudade. Um privilégio. Que Deus abençoe a todos os irmãos, toda a equipe. Amém? Amém. Pastor, nós queremos terminar e pedir para que o Senhor esteja orando por nós, orando por aqueles que estão em casa participando do programa. Eu tenho certeza que muitas pessoas, à medida que a palavra foi sendo ministrada, perceberam de que saíram do caminho da obediência e hoje estão vendo o resultado negativo e querem voltar ao caminho da obediência, né? E que o Senhor possa estar orando também por eles que estão participando. Amém. Então oremos. Pai, na Tua presença estamos, Senhor, agradecidos por esses momentos. Como é bom tratar da Tua palavra, Senhor. Mas também, Senhor, de uma forma muito realista eu falo isso. Como é difícil obedecer pela fé, Senhor. Uma geração, ó Deus, que é incentivada a ser questionadora, Senhor. A Tua igreja, meu Pai amado, anda vivendo, Senhor Jesus, uma vida de obediência pela Tua palavra e se submetendo, Senhor, à Tua vontade, sabendo que ela é perfeita, boa, agradável e que no final, Senhor, os obedientes à Tua voz sempre herdarão, Senhor, bons resultados. Eu te peço pelo Teu Filho que está do outro lado, Senhor, assistindo, e a Tua palavra fez com que ele se sentisse que está em condição de desobediência. Dá ao Teu Filho uma nova oportunidade, Senhor. Sabemos que a desobediência atrasa, retarda, Senhor, os Teus projetos e muitas vezes até anula completamente aquilo que Tu tens para a vida de alguém, Senhor. Mas eu te peço, dá uma nova chance ao Teu filho, à Tua filha, traz ele de volta ao caminho da obediência, da Tua casa, da Tua presença, Senhor. Enche ele com o Teu Espírito Santo, que é aquele que nos dá a condição e a ajuda que precisamos para Te obedecer. Nunca, Senhor, iríamos Te obedecer por vontade própria, por nossa natureza carnal, porque a nossa carnalidade nos afasta de Ti. Mas é o Teu Espírito, Senhor, que por obediência está entre nós. Aleluia. Amém. E nós louvamos a Ti, Senhor, pela obediência do Teu Filho, pela obediência do Teu Espírito. Amém. E pela Tua paciência, Pai amado, Pai eterno. Fica conosco, abençoa essa programação, leva ela, Senhor, até aqueles que necessitam assistir esse programa. Abençoa Teus filhos, é o que nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos agradecer também aos jovens que vieram lá da área 13. Que o Senhor continue abençoando. Amém. O Espaço Jovem está chegando ao fim, mas foi muito bom ter você conosco hoje. E estaremos juntos no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir. Até o próximo Espaço Jovem, no nome de Jesus.